Olá a todos, hoje é o sexto passo depois do batismo nas águas. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, nós vamos explicar sobre esse passo, que é ser dizimista fiel. Você coloca Deus em primeiro lugar, acima de tudo na sua vida. Ele é o primeiro. Quando você acorda, você pensa primeiro nele, você fala com ele, você lê a Bíblia, você já ora. Antes de dormir, você fala com Deus. Você busca falar com Deus o máximo que você puder. Assim você vai estar colocando ele em primeiro lugar. Por favor, guarde isso. Antes da gente ler, eu queria explicar isso. Quando você está mantendo a sua mente em Deus, a Bíblia mesmo fala que nós devemos orar sem cessar. A própria Bíblia também mostra que o espírito do homem volta para Deus, porque é os talentos que Jesus falou que um dia vai ser cobrado de volta. E aquele que tinha 5 talentos multiplicou para 10, e aquele que tinha um talento, ele não multiplicou, ele enterrou o talento, e Jesus falou: servo mau e negligente. Então, a gente vê que o talento é o nosso entendimento, o nosso pensamento, o raciocínio que nós temos que multiplicar. Como? Não é só através do conhecimento, mas é através do entendimento da vontade de Deus. Se você está buscando entender mais a Deus, então não importa se você tem estudos ou não, se você teve oportunidade de aprender na escola ou não, mas é questão de usar a inteligência para fazer a vontade de Deus. Então você está sempre buscando entender a Deus, a vontade dele. Como Paulo fala, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então, nosso pensamento é o nosso espírito, que um dia vai voltar para Deus. Então, se o nosso espírito vai voltar para Deus, a gente pode comparar ele ao talento, porque já pertence a Deus e vai voltar para ele. Então, é o dízimo, é a nossa primícia. Quando você está deixando os seus pensamentos se ocuparem com os pensamentos de Deus, você está sendo fiel a Deus. Lá em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aqui já está falando do valor que você recebe, 10% do valor que você recebe, que passa nas suas mãos, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Ou seja, devolve o dízimo e depois me prova se realmente eu não cumpri a minha palavra, eu não te abençoei e eu não fiz muito mais na sua vida. Deus mandou provar. Se a gente usar fé, coloque ele em primeiro lugar em tudo na nossa vida e a gente prova ele, com certeza ele vai honrar a nossa fé. Ele vai te honrar, tá bom? Mantenha essa fé que Deus ele vai te honrar se você fizer a sua parte nesse acordo com ele. É uma aliança, como um casamento. Você faz a sua parte, Deus faz a dele e você é salvo. Você tem as promessas de Deus. Tudo que a Bíblia tem como promessa chega na sua vida. Então faz isso, coloca Deus em primeiro lugar, coloca Ele acima de tudo na sua vida, a vontade dEle acima da sua própria vontade. Quando você estiver pensando em fazer algo que seja do seu agrado, você vai pensar: será que essa é a vontade de Deus? Essa é a vontade de Deus? Se não for a vontade de Deus, então eu vou fazer o que Deus quer e não o que eu quero. Então você já pergunta para Deus, você fala com Ele, você medita. Davi, ele não ia para a guerra sem consultar a Deus. Isso é um aprendizado para nós. Por isso que ele foi muito vitorioso nas guerras. Ele venceu muitas guerras por causa disso. Essa foi a fé que fez ele ser o maior rei de Israel. Faz isso também, tudo consulta a Deus. Veja, pergunte, busque na palavra de Deus qual é a vontade dele. Com certeza ele vai te direcionar, ele vai te ajudar, tá bom? Mas você tem que ser uma pessoa perseverante, que busca até achar, até saber o que Deus quer, e Ele vai te responder. E a sua alma, quando você entrega a sua alma, ela é o sacrifício. Sabia disso? Tem dízimo, oferta e sacrifício. Quando você pensa os pensamentos de Deus, é o seu dízimo. Quando a sua alma é entregue a Deus, quando você pensa: Senhor, qual é a sua vontade? E Deus fala: eu quero isso. Através da palavra você entende a voz de Deus, a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Você está com umas amizades e você pergunta: qual é a vontade do Senhor? Que eu largue essas amizades ou que eu continue com elas para poder salvar elas? Você sabe que é para largar essas amizades. Deus vai falar: larga essas amizades. Você pode falar de Jesus para ela, mas não fica mais conversando, não fica convivendo com essas pessoas que não estão buscando o mesmo Deus que você. Você vai, então, ouvir a voz de Deus, você vai estar sacrificando. Então é a sua alma que vai estar sendo sacrificada. Você vai estar obedecendo a Deus e a sua alma vai estar na mão de Deus, se você obedecer em tudo, é claro.
e receber o Espírito Santo. E quando você faz algo no corpo, algo físico, então você está fazendo a oferta. Então é dízimo, sacrifício e oferta. É o espírito, a alma e o corpo. Quanto mais você puder se dedicar à vontade de Deus na igreja, buscar saber o que precisa, né? Como o pastor precisa de ajuda para você poder servir mais a Deus, o que você puder fazer mais pela obra de Deus, com certeza vai te fortalecer espiritualmente. Por isso, a importância de você fazer parte de um grupo na igreja, de você estar sempre se envolvendo com a obra de Deus, porque isso é uma oferta que você faz. Você faz de acordo com o tempo que você tem, você faz de acordo com a sua condição, de acordo com a sua disponibilidade, mas você está sempre fazendo, buscando fazer pelas almas. Isso é a oferta que você faz no seu corpo. Você lê a Bíblia de manhã, você ora, só que a oração envolve a mente e envolve a alma, envolve o coração. A oração envolve tudo isso, por isso que é muito forte a oração. Mas quando você lê a Bíblia, também envolve a mente. E você deve pensar muito bem no que você está lendo. Sempre que lê, pensar bem no que você está lendo, meditando, para você ouvir a voz de Deus. Entendeu? Faz isso. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E logo, logo vai receber o Espírito Santo. E se tiver alguma dúvida, pergunta para Deus, peça para Deus. Ele vai tirar a sua dúvida, Ele vai te direcionar.